Ó, Ah, não, final de semana vamos combinar, hein? Quem conseguiu descansar, não, né? É decisão da justiça, derruba, cria conta paralela, caso Pablo Marçal. Ah, mas vocês vão falar de novo, gente, isso tem sido algo muito importante que está acontecendo na eleição aqui em São Paulo. E acho que traz várias reflexões, tanto do ponto de vista jurídico quanto político, e de comunicação, o que está acontecendo nas eleições da capital paulista. E também como que a justiça eleitoral vem atuando diante de algumas ilegalidades, né, que são apontadas aí na candidatura e na forma de comunicação de Pablo Marçal, o que ele nega a todo momento que faça. Bom, vamos ao caso do que aconteceu nesse final de semana e já a atitude da campanha de Pablo Marçal. Pablo Marçal entrou com um mandado de segurança no Tribunal Regional Eleitoral pedindo que seja revogada essa decisão que foi concedida no final de semana, que foi uma decisão liminar e que suspendeu todas as redes sociais de Pablo Marçal. A alegação da defesa de Marçal é de censura prévia. A gente está aí com a notícia da Raquel Landim, nossa colega colunista aqui do UOL, trazendo essa informação em primeira mão de que Marçal recorre da suspensão de suas redes e alega censura prévia. O que eles estão alegando é isso: censura prévia e perigo de dano iminente, já que o meio digital é praticamente o seu único meio de propaganda. Ele não tem tempo, por exemplo, na campanha de rádio e TV, ao contrário dos adversários. Então, a forma de ele fazer campanha é realmente pelas redes sociais. O candidato do PRTB também falou que a decisão eleitoral de primeira instância de derrubar os perfis dele acabou dando mais força a ele e vai ter o efeito contrário previsto pela candidata Tabata Amaral, que foi a chamada por ele, inclusive durante o final de semana, ele chama ela de para-choque de comunista. Até falei há pouco com o coordenador da campanha de Pablo Marçal, perguntando sobre o impacto hoje, segunda-feira, e Felipe Sabará disse que o povo não é bobo e que qualquer tentativa de silenciar o candidato, que segundo ele está aí à frente das pesquisas e está sendo falado por todos, acaba sendo positiva, foi o que ele disse. Felipe Sabará disse que a conta reserva de Pablo Marçal, em menos de 24 horas, ela já ultrapassa os seus concorrentes. Nesse momento, por exemplo, só no Instagram, Pablo Marçal já tem 2 milhões e 700 mil seguidores e realmente já ultrapassou Tabata Amaral, que tem 1,5 milhão, e Boulos, que tem aproximadamente 2 milhões e 300 mil seguidores. Então, nesse momento, a conta reserva de Pablo Marçal já tem mais seguidores. No entanto, ele tinha mais de 13 milhões de seguidores quando sua conta foi derrubada. Vamos lá, Josias. A defesa recorre, né? O que deve acontecer aí na Justiça Eleitoral? Alguns dizem que essa decisão da Justiça ultrapassou um pouco os limites. Alguns consideraram, alguns aí principalmente, claro, apoiadores de Marçal, censura. Como é que você analisa essa decisão da Justiça e o que deve acontecer? bom, agora esse recurso do Pablo Marçal vai ser analisado pelo TRE e, por uma dessas ironias do acaso, o recurso caiu nas mãos, Fabiola, de um juiz que foi indicado pelo Lula, né? E isso, em circunstâncias normais, deixariam preocupado qualquer personagem, qualquer pessoa ficaria preocupada, qualquer outro candidato. O Pablo Marçal, ele celebra, ele festeja as adversidades. Então, o maior problema dos adversários do Pablo Marçal é saber por onde começar. E o maior problema do Marçal é saber onde parar. Ele está em conflito permanente com as leis e os bons modos, mas age como se celebrasse essa decisão judicial que retirou as suas redes sociais do ar no final de semana, uma decisão tomada no sábado, né? Então, ele, de fato, se comporta como se celebrasse uma adversidade. E, nesse recurso que ele protocolou, como você realçou, Fabiola, protocolou no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, ele faz uma pose de vítima de censura prévia. E, como disse, por um capricho ali do acaso, a petição caiu na mão do juiz Cláudio Langroiva Pereira. Ele foi indicado pelo Lula, tomou posse
na terça-feira da semana passada, e é um crítico do uso das redes sociais para injetar desinformação no processo eleitoral. Alguém convencional estaria preocupado, mas o Marçal age, tem um comportamento de quem está em êxtase. Ele era seguido por mais de 13 milhões de pessoas nas redes sociais que se encontram aí bloqueadas por essa liminar e recuperou rapidamente a sua audiência, está recuperando, em menos de 24 horas já abriu aí redes paralelas que são acessadas por quase 3 milhões de pessoas e, alheio a todas as ilegalidades que motivaram a suspensão dos seus perfis nas redes sociais, ele reforça o discurso de um hipotético adversário do sistema, e essa pregação será evidentemente potencializada se um juiz indicado pelo Lula para o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo eventualmente confirmar esta decisão que bloqueou as redes sociais do Pablo Marçal. Aí mesmo é que ele vai fazer a pose de, bom, minhas redes foram bloqueadas a pedido da Tabata Amaral, que é para-choque de comunista, está agindo para proteger o Guilherme Boulos, e imagine se ele puder enganchar a esse discurso uma eventual decisão que lhe seja contrária, tomada por um juiz indicado pelo Lula, que é o padrinho político do Guilherme Boulos, né? Então ele subverte toda a lógica do processo em seu favor e não está nem um pouco preocupado com essas decisões que poderiam, a qualquer outra candidatura, parecer adversas, né? Recupera os seus perfis, está repetindo nesses perfis procedimentos que motivaram o bloqueio dos perfis anteriores, e aí você diz, foi um exagero? A Justiça Eleitoral, neste caso, Fabiola, tomou uma providência que, na campanha de 2022, não foi tomada, por exemplo, em relação ao Bolsonaro. O Bolsonaro tinha uma série de perfis que estimulavam as atrocidades praticadas na campanha dele. Então, desinformações lançadas na atmosfera eleitoral pelo Bolsonaro eram propagadas em outros perfis. A Justiça Eleitoral, o TSE, então presidido pelo Alexandre de Moraes, bloqueou muitos desses perfis, perfis que eram identificados com esse movimento bolsonarista que espalhou desinformação no processo eleitoral de 2022. Mas a conta do Bolsonaro não foi bloqueada. Nenhum dos perfis do Bolsonaro nas redes sociais foi bloqueada. Aqui não. Aqui, mal comparando, que nós estamos falando lá de 2022 de uma campanha presidencial, e aqui é uma campanha à Prefeitura de São Paulo, portanto, uma campanha municipal, mas a Justiça, numa decisão de primeira instância, bloqueou as contas do candidato, né? Então foi nesse sentido, uma decisão mais draconiana do que aquele comportamento exibido pelo TSE em relação ao Bolsonaro. Agora vamos ver se o juiz de segunda instância e o próprio plenário do TRE tem coragem de manter esta decisão, né? Agora, que o Paulo Marçal pedia uma decisão qualquer da Justiça Eleitoral, isso não há dúvida, né? Agora vamos verificar se o TRE vai ter energia para manter essa decisão, e disso resultará, evidentemente, um recurso ao TSE. Enquanto trava esse debate, o Pablo Marçal vai fazendo a campanha que ele esboçou, uma campanha de outsider, de um antipolítica, de um antissistema, e os fatos, embora justificados pelas ilegalidades praticadas por ele, são transformados de limão em limonada pelo candidato. Fabiola. Agora, Josias, você acha que é censura, por exemplo? O que eles estão dizendo aí? É uma censura prévia, é um perigo de dano justamente a ele, com um foco em prejudicá-lo. Ou a acusação faz todo o sentido, hein, Josias? A acusação faz todo o sentido, Fabiola, por várias razões. Primeiro, porque o Pablo Marçal se dedica a acusar os adversários de ilegalidades sem exibir provas daquilo que ele diz. E na ilegalidade mais evidente, ele acusou o Guilherme Boulos, que é um dos seus principais adversários, se não o principal, porque ele quer justamente se contrapor ao Guilherme Boulos. Ele
como um candidato de ultradireita, o Boulos ali, um representante da esquerda nessa disputa, acusou de cheirador de cocaína, não é? E isso é uma ilegalidade grave, né? Se você acusa alguém, não exibe provas e fica evidente que você está mentindo reiteradamente sobre um dos seus rivais na campanha, alguém tem que fazer alguma coisa contra isso, né? Concederam-se direitos de resposta ao Guilherme Boulos, depois no recurso do Pablo Marçal, foram suspensos os direitos de resposta. Em segundo lugar, ele difunde desinformação no processo eleitoral, se valendo de um exército, de uma milícia digital remunerada por ele com verbas de origem desconhecida. E faz isso desde a fase de pré-campanha, uma fase em que a legislação eleitoral não autoriza o gasto de dinheiro, sobretudo dinheiro de má origem. Em segundo lugar, essa prática de impulsionar conteúdo nas redes sociais, conteúdo de cunho eleitoral, para se autoelogiar e para atacar adversários, isso já foi proibido, já há resoluções do TSE a esse respeito. Então, há uma série de ilegalidades que estão sendo praticadas pelo Pablo Marçal. Então, não dá para ele dizer, primeiro, que é censura, segundo, que é que a justiça está aviltando o seu direito à livre manifestação, à livre expressão. A legislação permite a liberdade de expressão até o limite do respeito à lei. Se você usa a sua expressão, a liberdade, o direito à expressão, para cometer crimes, isso evidentemente não está abrigado pela legislação. Então, há uma série de razões que fundamentam a decisão. Aí você pode discutir, que é o que está fazendo a campanha do Pablo Marçal. Ele já não tem tempo de televisão, agora estão tirando o tempo dele nas redes sociais. Isso não é verdade, porque na própria decisão do juiz de primeira instância, ele realça que não está proibindo o candidato de se manifestar nas redes sociais. O que ele está proibindo é a prática de crime nas redes sociais. Ele, inclusive, diz que o candidato pode recorrer a perfis alternativos, abrir outros perfis, desde que, evidentemente, siga a legislação. O Pablo Marçal está abrindo outros perfis, mas vai seguir a legislação? A Tabata Amaral insinua que não, que já não está seguindo, e insinua que já está preparando nova ação judicial. Então, o objetivo do Pablo Marçal, a essa altura, Fabiola, é fazer confusão na campanha. Ele viu que a confusão o favorece, ele está crescendo na confusão, mas há elementos, sim, para que a Justiça Eleitoral haja. Não há razão para a Justiça Eleitoral cruzar os braços diante de um personagem tão tóxico e deletério. Daqui a pouquinho a gente vai ter um advogado eleitoral para nos ajudar nesse entendimento, porque na decisão, o juiz eleitoral Antônio Maria Zors, ele acolheu o argumento, na verdade, o que está no foco dessa proibição foi o argumento de abuso econômico, que é aquilo que a gente tratou bastante, né? Dos cortes monetizados, que colocamos até vídeos aqui do Marçal falando do campeonato que era feito, até o professor falava com a gente na sexta-feira contando disso, né, dessa atuação de Pablo Marçal nas redes. O foco da decisão está nisso, né, ele promovendo competições de cortes de vídeos com direito à remuneração dos seus seguidores, e por isso o poder econômico é essa base da decisão do juiz, que diz equivale a disseminar continuamente uma imagem sem respeito ao equilíbrio que se preza na disputa eleitoral. É interessante esse foco, né, Thales? Porque quando a gente fala numa disputa eleitoral, o equilíbrio entre os candidatos, por isso a necessidade de uma atuação da Justiça Eleitoral. Como é que você analisa essa decisão da Justiça? Agora já há o recurso de Pablo Marçal, será que ele vai conseguir derrubar isso na Justiça diante do impacto nesse final de semana? Primeiro, Fabíola, eu te confesso que eu tenho certa dificuldade de entender o Pablo Marçal. Você veja bem, o coordenador da campanha dele disse a você que não tem efeito nenhum para eles esse tipo de proibição, suspensão dos perfis, etc. Se não tem efeito, por que entrar na justiça? E, de fato, não tem grandes efeitos, não. Aí é que está a questão. O Pablo Marçal, o que ele faz? Além disso que você falou, ele promove concursos de recortes dos programas que ele participa
e faz esses programas, esses recortes, são reproduzidos pelas próprias pessoas que participam dos recortes, por outros aliados dele, pessoas pagas, etc., são reproduzidos aos centenas de milhares na internet. Então, fura completamente. O problema é que a internet, na verdade, se tornou, ainda mais sem regulamentação, um ambiente propício à fraude. E o Pablo Marçal, nada de braçada nesse ambiente, nessa possibilidade de fraudar mesmo. Então, o juiz manda fechar um perfil, ele vai e abre outro. E se o juiz mandar fechar todos os perfis, eles abrem outros. Ele bota as pessoas pagas dele ou não pagas para abrirem mais e mais e mais e mais perfis. Então, não adianta. É impossível você segurar um cara desses. Impossível. A Justiça Eleitoral tem que pensar uma forma de resolver o problema, porque do jeito que vai, não tem solução. Não tem solução. Ele mesmo já disse, olha, pode fazer quantas multas quiser, eu posso pagar todas as multas. Tenho dinheiro para pagar uma multa pequena, 50 mil, relativamente pequena para ele, eu pago quantas botarem. E agora ele está fazendo campanha, jogando pó branco na rua, com a proibição da Justiça Eleitoral de falar sobre essa questão do pó, que ele acusa o Boulos de usar cocaína, etc. Ele vai e faz a campanha jogando pó branco. Eu me lembro que no Rio de Janeiro, há tempos atrás, se tentou fazer uma ligação do Brizola com a droga. Aí falava que o Brizola defendia as pessoas do morro. Naquela época não estava milícia, não estava tomado pelo crime organizado. E aí vieram com o slogan Brizola na cabeça, e o slogan acabou sendo a favor do Brizola. O Brizola na cabeça fez o Brizola ganhar mais votos ainda. Eu não sei se esse pó branco aí, se ficar jogando esse pó branco, a quem vai ajudar. Agora, sei que ele está em franca desobediência à Justiça Eleitoral.